Boa noite, dia 20 de fevereiro, calor, e estamos nós no nosso, completando 40 bate-papos, 40 reuniões com a comunidade. Boa noite, Francisco, boa noite, Pedro. Boa noite. E estamos aqui para cumprir uma dívida, né? Semana passada o Pedro esteve com a gente, mais uma vez, obrigado, Pedro. Bastante perguntas, respondeu bastante. O tema da gente é direito de família. E como a gente previa, direito de família envolve tanta coisa, né? Tivemos perguntas sobre filhos, sobre direitos em separação, e não conseguimos responder todas as perguntas. E dizer para a comunidade, que bom que vocês estão participando, mandem suas perguntas, que estamos... vocês ajudam muito a gente com as perguntas. E aí, Padre Glênio, que te marcou da semana passada? Como foi para você? Eu gostei muito da participação da comunidade, como sempre, né? É o que a gente tem dito, né? Esse bate-papo que a gente tem feito, já 40, né? Então, agora vai fazer tá perto de fazer um ano. É muito importante, que a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, é muito importante para a comunidade mesmo. São orientações, são conversas que a gente talvez não teria, se nós não tivéssemos aberto esse canal, dificilmente a gente teria essa conversa reunindo, sei lá, 50, 60 pessoas na comunidade, é muito difícil, né? Então, eu acho, e nós trouxemos aqui gente muito gabaritada, como é o caso do Pedro, gente gabaritada para a conversa, para aquilo que a comunidade precisa ouvir, e outras pessoas. Então, quando a comunidade não participa, é uma pena, porque perde esse espaço. É um espaço de 1h30 que pode valer para o resto da vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, Pedro, como foi a sua experiência conversando com a comunidade? Não sei se você amadureceu, reviu. Eu quero te contar que 160 pessoas acessaram e viram o bate-papo da semana passada. Como é que foi para você? Está tranquilo? Quer complementar alguma coisa antes da gente entrar nas perguntas? Por favor. Bom, eu queria falar que para mim é uma honra estar aqui, né, participando desse bate-papo. Eu acho muito importante, como o Padre Glênio falou, né, uma forma das pessoas refletirem ou às vezes surgirem temas ou indagações que podem servir para a vida da pessoa e que ela não tinha nem se dado conta. E, enfim, para mim é uma honra estar participando disso e queria agradecer o convite, queria agradecer a comunidade, a atenção e o tempo de todo mundo. Antes de entrar nas perguntas, né, ainda sem respostas, tem eu depois do bate-papo da semana passada, eu fiquei pensando em duas respostas que eu dei, que eventualmente podem ter gerado confusão no entendimento da comunidade. Eu queria retomá-las, tá? A primeira delas, eu falei que hoje em dia era possível fazer o divórcio em cartório, né? A pessoa não precisava necessariamente entrar com uma ação de divórcio no fórum, se as partes tivessem de comum acordo. Tem uma limitação para isso, né? As partes têm que ser... não pode ter questões de filhos em aberto, filhos menores. Havendo filhos menores, é necessário fazer a ação judicial, né? Até porque tem a participação do Ministério Público olhando para o menor, ou ainda, só é possível concluir o divórcio em cartório se essa parte de guarda e alimentos de filhos já tivesse sido resolvida em juízo, em ações apartadas. Então, isso é uma coisa importante para colocar, para não gerar confusão, tá? Legal. E a segunda questão que eu queria retomar também
foi na resposta a uma outra pergunta que alguém da comunidade apontou que filhos de uns filhos de um casal separado qualquer já estavam pretendendo a herança do pai e discutindo pela herança tal. E eu falei que isso é impossível tal. Quando que a gente pode pensar numa outra geração herdando? Quando há o falecimento do antecessor. Ou seja, digamos que João tenha 3 filhos, Pedro, Paulo e Maria, né? Pedro falece antes do pai, antes do João, e ele tem 2 filhos. Então, os filhos representam Pedro. Então, a parte que caberia a Pedro na herança passa a pertencer aos seus 2 filhos. A gente até fala, né? Você herda por cabeça, normalmente, né? Então, cada pessoa é considerada uma cabeça, ou por estirpe. O que quer dizer isso? O grupo de irmãos, né, herda no lugar do antecessor que deveria estar herdando se a vida tivesse seguido o rumo natural. Tá? Eu queria fazer esses 2 esclarecimentos. Marcelo, o seu... Estou sem aproveitando essa questão da herança, enquanto as pessoas chegam para a gente pegar as perguntas, nós estamos falando de uma população que, na maioria, teria propriedade tipo uma casa, ou às vezes uma casa e uma de aluguel, ou um carro. Regra geral, estou enganado, é metade para a esposa e metade para os filhos, partido igualmente, quando não tem testamento. Então, vamos lá. A resposta não é única, tá, Marcelo? E isso até eu vi que tem uma das perguntas que a gente vai ter que retomar isso e falar mais detalhadamente. Mas depende do regime de bens do casal, né? Ou da regra da união estável que o casal tenha, né? Esse apontamento seu é uma regra geral que valeria, por exemplo, para regime de comunhão universal de bens. Daí, se tem uma casa, por exemplo, já é considerado que metade da casa é de um cônjuge e metade do outro cônjuge. Mas isso não pela sucessão, porque já é assim, né? E daí a herança da metade da pessoa que faleceu iria só para os filhos, nesse tipo de coisa. Com relação à comunhão parcial de bens, né, tem a regra aqui que eu não sei se é caso de eu já ler agora ou da gente esperar virem, porque é uma das perguntas mais adiante, tá? Que, na verdade, o Código Civil de 2005 complicou essa situação, porque antes cônjuge não era herdeiro, né? Cônjuge era cônjuge e se respeitava o regime de bens escolhido pelo casal, ou de comunhão universal de bens, que é o que prevalecia até 77, e após 77, 1977, se alguém quiser até hoje se casar com o regime de comunhão universal de bens, tem que fazer um pacto antinupcial em cartório antes do casamento. O que significa a comunhão universal de bens? Todos os bens da pessoa que ela já tinha, que ela venha a herdar, qualquer coisa passa a pertencer ao casal, né? E desde 77, se você simplesmente vai ao cartório e casa, o regime que prevalece é o da comunhão parcial de bens. O que significa o regime de comunhão parcial de bens? Bem de herança, bens que você já tinha, bens que doam especificamente para você, não entram na comunhão.
é só o que aquele casal construiu junto. Eu sou casado com a Maria, eu compro uma casa, mesmo a casa estando no meu nome, é considerada que é um patrimônio comum do casal. Depois Tá? do... E temos o regime de separação total de bens. Né? O regime de separação total de bens, que daí é como se a administração dos bens fosse independente para cada um, e cada um é dono dos seus bens, né, do que tiver em seu nome, né? E com o código, até uma coisa importante para falar do regime de separação total de bens, tem algumas situações que ele é obrigatório, quando para menor de idade, mesmo com autorização para casamento, teoricamente é para defesa da pessoa, e para os maiores de 70 anos, né? Até essa questão, o mundo gira muito rápido, né? A realidade muda muito rápido. Então, essa idade de 70 anos, hoje já é questionada como muito jovem, a pessoa de 70 anos, para já ser considerada muito vulnerável, a ponto de ter essa proteção específica e não poder escolher o seu regime de bens ao casar. Perfeito. Tá? Quer dizer que se eu quiser dar golpe do Paul em alguém, eu tenho que casar antes dos 70 anos, é isso? Tem que casar antes dos 70 anos. Ou ainda, viu? Mas mesmo com isso, a legislação ainda, hoje em dia, facilita o eventual golpe do baú com essa história do cônjuge ter virado herdeiro, em algumas situações, competindo com os filhos, né? E até a gente vai ver aqui depois, na ordem de sucessão, primeiro lugar, os descendentes com situações que competem com o cônjuge. Na falta de descendentes, os ascendentes, também competindo com o cônjuge. E, em terceiro lugar, o herdeiro natural, antes de primo, irmão, o que for, é o cônjuge. Ele vem sozinho em terceiro lugar. Tá? Que bom. Bom, eu queria ver que tinham pessoas, principalmente o José Silva, a Silene, que tinham perguntas, o Clóvis, o Cláudio, que não tinham sido respondidos. Queria ver se eles estão na sala para a gente poder fazer as perguntas. Tá? Mas nós estamos falando com uma população onde realmente a questão de herança muitas vezes não é tanta coisa, mas é bom saber. Mas você citou, relembrando um pouco do outro papo, que muitas vezes as pessoas acham, né? O marido, por exemplo, fala: se a gente separar, você não vai ter direito a nada, ou você vai perder direito aos filhos. E foi muito legal a sua fala. Quer dizer, se conviveram, se construíram esse patrimônio, as coisas precisam e têm o direito de ser dividida, não vale a ameaça de você não tem direito a nada. Né? Acho que isso é importante que as pessoas estejam presentes, estejam cientes. Eu concordo. O Cláudio já está na sala, então vamos pegar a pergunta do Cláudio. Os casos que a esposa falece e os filhos põem o pai no asilo e vendem a casa do coitado por falta de alguém para cuidar do pai. Acontece muito isso. Aliás, o problema, né? A gente tem muito isso, né? Interna o pai e vende a casa, ou começa a usar a aposentadoria do pai, do progenitor ou da avó. Né? Essa é a pergunta do Cláudio. Isso acontece, né? Então, vamos lá. Via de regra, né, se tem aquele patrimônio, os filhos vendem a casa do pai. Né, vamos lá. A princípio, né, isso não poderia acontecer. Né? A casa é do pai,
então eles não teriam direito de vendê-la. Mesmo, por exemplo, digamos que eles tenham herdado uma parte dessa casa, porque pelo falecimento da mãe e restou o pai com os filhos, né? Teoricamente, teria que ter a anuência do pai para essa venda, né? Mas a gente sabe no mundo real que acontece sim, pressão de filho, a pessoa mais idosa vai ficando mais vulnerável e vai, muitas vezes, acatando a pressão e a exigência dos filhos, né? Agora, é assim, eu fico pensando aqui, essa questão, vende a casa do pai e o coloca no asilo por não ter quem cuide dele. É triste, né, você pensar que não tem uma possibilidade de cuidar do pai, né, e eventualmente ele ter que ir para um asilo, mas, assim, eu queria abrir um pouco essa reflexão, porque eu acho que a gente não pode generalizar, né, no mundo de hoje. Às vezes a pessoa tem uma situação que de fato é de impossibilidade de cuidar do pai, ou por falta de condições, ou em decorrência da situação do pai, que às vezes ele pode ser melhor assistido, né, no que antes chamávamos de asilo, né? Às vezes você acontece do seu pai poder eventualmente ter uma vida até mais feliz num asilo, em contato com pessoas da mesma idade, com atividades programadas. Eu acho que nessa questão tem um pouco da nossa cultura, né? Isso sempre foi visto muito fortemente assim. Se a gente pensar um núcleo familiar maior, mais extenso, que tenha pessoas que possam cuidar dessa pessoa mais idosa, é mais fácil, é mais viável, mas a gente percebe que, às vezes, não tem má fé nessa decisão dos filhos, não é sempre que ela é feita por mau caratismo. Sim. Você, né, você tem algumas situações, e, a princípio, se seu pai se o idoso ele não tem mais condição de raciocínio, oficialmente ele tem que ter um curador, tá? Então, o juiz vai nomear alguém para cuidar do idoso e administrar as coisas do idoso. Via de regra, o curador natural seria um filho mesmo, que daí passa a oficialmente poder administrar os bens do pai. Para vender casa, tudo, a não ser que tenha uma fraude, né? Tem essa coisa que a gente também vê, ouve falar, precisa de autorização do juízo. E, normalmente, você presta contas em juízo do dinheiro devido, do dinheiro do pai. O curador, ele não é porque ele é curador que ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem que prestar contas e ele tem que agir para favorecer a pessoa que ele cuida, né? Senão ele está sujeito à responsabilidade civil e criminal, né? Mas no mundo real a gente vê muito a gente vê que há mau caratismo e há situações tristes, né? Mas eu acho que daria para falar muito sobre isso. Eu até estou lembrando de uma história que aconteceu comigo. Eu era estudante de direito ainda e devia ter 19, 20 anos. Minha mãe morava num prédio e tinha num outro andar uma senhora, muito gente boa, que era cozinheira naquele andar. E ela soube que eu estava estudando direito, a gente sempre se encontrava, tal, ela pediu para eu fazer um testamento para ela. Ela tinha uma casa e não tinha filhos. E tinha a sobrinha que ela adorava
e ela queria deixar a casa dela para aquela sobrinha. Como ela não tinha herdeiros necessários, ela tinha todo o direito de fazer isso, né? Então, eu fiz um testamento, né? Na época, eu orientei e preparei um testamento que é feito em cartório, né, por um instrumento público, beneficiando essa sobrinha dela, tá? Ganhei uma lasanha deliciosa por conta disso, tá? E, enfim, foi feito o testamento. Alguns anos depois, digamos que então, quando eu estava por volta dos meus 30 anos, eu recebo uma ligação dela pedindo ajuda, daí tem a ver com a pergunta dele, que ela estava sofrendo muito, morando na casa dela, uma outra sobrinha que não só roubava o dinheiro dela da aposentadoria e usava o cartão dela para sacar e tudo, como batia nela, e quando ela disse que queria que a menina saísse de casa, essa menina deu risada e falou: daqui você não me tira jamais. Uma história muito estranha. A outra sobrinha que ela queria beneficiar morava em outro estado. Tá? Eu fui ao cartório de registro de imóveis e pedi uma cópia da matrícula. E constava da matrícula como se ela tivesse doado a casa para essa menina que estava judiando dela, como se tivesse sido feita uma doação. Eu fui ao cartório civil pedir para um menino o livro da doação. Tinha sido feita uma doação falsa. Essa pessoa era analfabeta. Então, ela escrevia, desenhava o nome dela, sabe, escrevendo de uma maneira com letras grandes e tal. E ali na doação fraudulenta era uma assinatura que não era dela de jeito nenhum. E, enfim, e foi uma sorte eu ter conseguido achar esse documento, tá? Porque às vezes você não tem mais acesso ao livro original do cartório, mas eu falei, como ela me disse que ela não tinha feito doação nenhuma de jeito nenhum, aquilo ficou na minha cabeça, tá? Enfim, a história foi trágica porque essa mulher apareceu morta e a sobrinha acusada de assassinato com o companheiro, né? Porque, no fundo, eu entrei com uma ação para anular essa doação fraudulenta. No meio da ação aconteceu essa tragédia. E, no fim, eu tive que brigar muito em juízo e tive que recorrer para os tribunais para a primeira sobrinha beneficiada no testamento poder seguir com a ação de nulidade da doação e ficar com a casa. E depois, em homenagem a ela, que já era falecida, eu fiquei contente que o resultado final dessa história é que pelo menos a casa ficou para outra sobrinha, sabe? Bonito. Mas olha que história. Tudo isso acho que são elementos que vale a pena saber para todo mundo pensar a respeito, né? E acho que vem bem a calhar, o Cláudio completa a pergunta dele, né? Assim, no caso da mãe que espancou o filho no metrô, podemos gravar a cena e expor nas mídias, a gente vê agressões a velhinhos, adolescentes sendo maltratados, né? Qual é o papel nosso como cidadão? Como é que a gente faz? A gente denuncia? Tem risco? Como é que faz para denunciar uma coisa quando a gente vê essas coisas erradas? Vamos lá, gente. Daí tem um pouco de jurídico, um pouco de filosófico, um pouco de subjetividade, né? Eu acho que o correto seria exatamente reter essa pessoa, né? Eu falei de avançar no pescoço dela, não seria isso que eu faria, né? Mas você segurar aquela pessoa, chamar a polícia, chamar conselho tutelar, você tem que pensar o trauma que tudo que você fizer também vai gerar naquela criança. Mas, enfim, isso. Com relação à exposição em mídia social, eu, particularmente, sou contra, né? Porque, assim,
eu sou contra porque eu acho que você fica girando violência e tal, não acho que seja uma coisa positiva, mas mais do que isso, você está cometendo eventualmente um crime, né? Você está expondo, inclusive, o menor, né? Então, inclusive, a sua ação pode gerar consequências para você, porque Sim. você está fazendo uma exposição que não foi autorizada, né? E você está, até criminalmente, você pode ser questionado porque você tá manchando aquela imagem daquela pessoa, né? Aquela situação. E com relação a menor em mídia, principalmente em situações vexatórias e tal, é uma coisa que pode ficar marcado para sempre, né? Que nem nude que molecada faz sem se preocupar muito e às vezes tem consequências muito ruins, né? Mas eu acho que isso é tema até para a gente convidar qualquer colega nosso, qualquer amigo especialista do assunto para debater com a comunidade isso de exposição em mídia, questão do menor, eu acho bem interessante. Mas eu acho que o recado que você está dando é assim: evita publicar em mídia. Se você está vendo alguma coisa com idoso, com criança, evita filmar e publicar. Mas o que a gente pode fazer? Quando você vê, sei lá, né, um idoso que está sendo explorado pela família, maltratado, por exemplo, ou uma criança que está sendo maltratada. Saiu na mídia, né? Um pai que prendeu o filho dentro de um tambor, não sei quantos dias, né? Quer dizer, Nossa, é arrepiante essa história, então, né? E é arrepiante. Mas, então, sai na mídia, né? Mas hoje em dia a mídia está muito mais consciente, né? Ela não identifica mais o menor, né? Como outrora fazia, né? Então, aparece a história, tudo, mas você muitas vezes não tem a cara do menor exposta, né? né? O papel também da mídia, não é que eu seja contra, acho que tem que alertar as pessoas da situação e tem que ter denúncia. Mas aí a gente tem que pensar nos órgãos responsáveis para a infância, começar do Conselho Tutelar e da polícia, para tentar interromper aquela situação de abuso, né? E, às vezes, se você puder até testemunhar, vale a pena, né? Porque daí você vai gastar aí o seu tempo e tal, vai passar a participar ativamente. Eu estou falando aqui de maneira genérica, mas eu sei que a realidade é mais complicada. Vamos lá. Às vezes, você precisa fazer uma denúncia anônima, porque se você mora numa comunidade violenta, por exemplo, e você faz uma denúncia direta, ou mesmo expõe na mídia, amanhã você está sujeito a, a um ato de violência contra você, né? Uma revanche, né? A gente voltar a um estado de guerra, né? Às vezes, o pai dessa criança, ele usa arma, ele é violento, e você faz uma denúncia direta e você, de repente, você está correndo risco, né? Então, eu acho que a gente sempre deve se valer dos órgãos públicos, né? Não tem uma resposta absoluta, né? Cada caso é um caso. Perfeito, perfeito. Padre, está quietinho aí, o assunto mexe com você? Como é que você vê isso? Hã? Brigas, maus tratos, o nosso papel, como lidar com isso? Não, o Pedro está falando, eu estou me lembrando da minha vida vocacional, né? Acho que desde ontem eu estou com esse hábito, né? Porque fiz 15 anos de padre, vou lembrando. E me lembro de que trabalhei como seminarista num asilo chamado Cidade dos Velhinhos. Esse asilo fica em Itaquera, na Zona Leste. E naquele período eu tinha 18, 19 anos, eu acho que era isso, 18 para 19 anos, e me surpreendeu, assim,
trabalhar lá, porque depois da celebração a gente ficava, o trabalho da gente era visitar os velhinhos ali, né? A gente chama de velhinhos porque o nome era Cidade dos Velhinhos mesmo, né? E quantas histórias, o Pedro está contando essas histórias dos pais, né, que são muitas vezes abandonados pelos filhos, né, que são colocados em asilos e que os filhos usufruem, né? Muitas histórias eu escutei ali, muitas histórias desoladoras, né? Como davam pensão para poder pagar o asilo e fica com o restante, fica com a casa, né? Fica com os bens dos pais, como se fossem donos, né? Dali, não sei. Muitas histórias. Você está contando aí, eu estou viajando, lembrando daquele período, e sem contar todos os abusos que a gente escuta na missão que a gente tem, tanto de psicanalista como de padre, nos nossos consultórios. Então, estou aqui viajando, estou acompanhando. Hoje eu estou de telespectador, porque está muito bom o papo aí, e o Pedro é excelente, está falando de coisas que lembram a minha vida vocacional. Uhum. Que legal. Pedro, eu não sei se a Silene e o José Silva estão na sala. Se estiverem... A Silene está. A Silene está? Então, vamos lá. A Silene coloca: Doutor Pedro, talvez sou estranha essa pergunta, mas jazigos, terrenos do cemitério, entram na partilha de bens com a morte do titular, o dono desses bens? Vamos lá. Bom, eu não acho estranha a pergunta, acho normalíssima, né? Agora, tem algumas situações diferentes. Normalmente, os cemitérios são, para você ter uma jazida ou alguma coisa, eles são privados, né? Então, tem que ver as regras do cemitério, as regras da contratação daquilo. Se for como uma propriedade qualquer, né, aquele direito ao uso da jazida, tal, sim, ela seria partilhável. Às vezes você vê algumas situações e, na verdade, aquilo lá é um direito de uso pessoal, né? Em cemitério, em alguns cemitérios, eu estou lembrando aqui, meu pai tinha direito a ser enterrado em Santos, tá? Ele tinha esse direito. E meu pai já faleceu e, no final, ele não foi enterrado em Santos, mas esse direito não era transmissível nessa situação específica, tipo, ele não usou o direito dele, perdeu-se o direito. Então, por isso que eu falo que tem que ver as regras específicas em cada situação. Perfeito. Existe uma validade, né? Porque eu fui há pouco tempo, eu não sei se o Padre Glênio viu, no Centro Cultural Banco do Brasil teve uma exposição sobre o Araçá, que eles querem desfazer o cemitério e transformar em uma torre vertical e transformar o cemitério num parque, né? Mesmo um cemitério particular tem uma questão assim de repente o Estado tomar aquele território, isso corre o risco, não? Eu acho difícil, né? Tanta gente envolvida, né? Agora, o poder público, por que ele tomaria? Porque até para construir uma torre e tal, é uma empresa privada, né? Agora, eu imagino que teria que levantar todos os direitos ali. Meu Deus! Né, os direitos ali e negociar, né? Agora, negociar com as famílias, com quem tiver direito ali, né? Aquela situação, e daí tem toda a questão espiritual, né? A questão que a cada família sente, como cada família sente, não acho que é uma tarefa fácil, não. Uhum. Existe, Padre Glênio, alguma coisa sobre túmulos? Quanto tempo desfazer túmulo?
Tem alguma orientação? Porque existe orientação do enterrar, do Campo Santo, etc. A única coisa que eu sei é isso, assim, a igreja sempre ela orienta que o Campo Santo, né, que é o lugar onde os mortos são sepultados, ele é sagrado, e como direito sagrado, bem aí o Pedro pode falar sobre isso, né, eu acho que independe da religião, acho que todos os cemitérios são tidos como lugares sagrados, e eu acho que a lei, ela, de algum modo, ela protege esses lugares sagrados, né, por exemplo, eu sei que uma igreja, quando ela faz toda a dedicação, essa dedicação, toda a unção dela, na igreja católica, no caso, não sei se é devido ao acordo Santa Sé Brasil, mas aquele espaço ele não pode ser demolido e ele não pode ser outra coisa a não ser igreja, isso eu sei, pela lei. Agora, a questão dos cemitérios, eu não sei, porque, na verdade, aqui no Brasil, talvez uma comunidade religiosa mais restrita, como a judaica, ou a comunidade, talvez mais a judaica, evangélica de algum aspecto, mas os demais são enterrados todos no mesmo lugar, praticamente, independentemente da sua religião, né? Então, eu acho que é um campo santo não só para a religião católica, mas para as pessoas. É um campo santo, é um campo sagrado para a pessoa, porque ali estão os restos mortais dos seus entes queridos. Mas, assim, a igreja não que eu saiba, né? Talvez um canonista, né, ele possa responder melhor do que. O canonista é um advogado formado em direito canônico, né, e que ele conhece mais as leis. Não me lembro de ter estudado nada sobre isso, ter escutado alguma coisa a respeito. Perfeito. Eu também não sei responder isso, e eu fico sempre pensando que tem locais de ordem pública e locais de ordem privada, né? Mesmo, e daí a pessoa, né, no mundo capitalista, sei lá, você resolve fazer um crematório privado, investe e você vai vender espaços e tal. Daí tem um contrato entre particulares aí, que daí precisaria examinar. E tem espaços públicos que, a princípio, seriam respeitados. Eu não sei nada a respeito no direito canônico, e sei que, e às vezes acontecem situações que fogem um pouco. Vou dar um exemplo. Eu frequento o litoral norte de São Paulo. Na Barra do Una, tem um cemitériozinho que existe lá há tempos, que era na beira do rio. Só que aquilo estava gerando poluição para o rio. Sim. Os próprios mortos. E outro dia eu estava ouvindo que já era proibido enterrar qualquer pessoa ali naquele cemitério, que é um cemitério pequenininho, e que o cemitério ia mudar de lugar. Daí eu até estava curioso para saber o que ia fazer, porque outra coisa que também está me vindo à cabeça, essa questão temporal, sei lá, quando minha avó morreu, alguma pessoa da minha família, eu fui com a minha tia no cemitério ali na Doutor Arnaldo, que tinha que abrir espaço para ela, né? Eu tinha que tirar os restos de outras pessoas naquele espaço que era da família. Eu me lembro disso. Isso é exumação, né? Que antes era 7 anos, eram 7 anos, agora estão fazendo em menos tempo a exumação, né? Mas os ossos ficam, eles tiram, juntam, colocam no saco, né? E ficam naquela gaveta, naquele jazigo, mas libera para outras pessoas. Gente, o José Silva, eu não sei se está né, mas ele tinha perguntas a semana passada e voltamos. Né? A Silene já agradeceu, tá? Falou muito obrigado. Ela que tinha perguntas sobre o jazigo. O José tinha perguntado: na separação, é possível colocar uma cláusula para que uma das partes do casal se exima de dívida assumida durante o casamento? Vamos lá. Eu acho difícil, né? Eu acho que não é possível. Em que sentido? Qual é a regra geral que a gente imagina sempre? O acordo entre duas partes
não pode ferir direito de terceiro, tá? Na prática, como a vida real, a teoria na prática é outra, muitas vezes numa separação, você vê as pessoas usarem a separação para exatamente liberar bem. Tipo, eu estou devendo, eu tenho dívidas grandes e eu tenho 3 casas. Daí eu me separo da minha mulher e as casas ficam para ela. Eu prefiro que fiquem para ela do que para os meus credores, tá? Isso é fraude, né? Às vezes a pessoa, às vezes a pessoa vai até fazer isso e dependendo do estado da, se não for uma dívida já em execução, se você souber que, sei lá, de repente ele está indo à falência no negóciozinho que ele montou, ou qualquer coisa do gênero, você faz essas, você pode tentar fazer uma divisão de bens para proteger aquele patrimônio, até numa separação, e isso passar desapercebido e você conseguir mesmo proteger. Mas uma cláusula específica dizendo que nenhuma dívida pode abraçar aquele seu bem, eu acho impossível. Só lembrando, a não ser que seja um casamento com separação total de bens. Daí, nesse teu casamento com separação total de bens, você não tem nada a ver com a dívida do outro. Perfeito. Tá? O José pergunta também, em caso de casais que moram juntos, a partir de quanto tempo a justiça considera que devam dividir os bens? Não teve casamento, moram juntos e construíram um patrimônio juntos. A partir de quanto tempo cabe a divisão de bens? Vamos lá. Não tem um tempo, né? Até já no passado teve, e você ouve falar por aí, não, são 3 anos, são 5 anos e tal. O conceito da legislação, a lei da união estável, né, que hoje tem artigos no Código Civil, e evoluiu com o tempo e se equiparou ao casamento, né? E, na verdade, quando você provar a união estável, né, ou num debate sobre união estável de direitos e tal, é como aquele casal se apresenta para a sociedade, tá? Então, se ele se apresenta como um casal, né, como uma família constituída, pode ser um mês, ele já é um casal, né? Então, você está lá 2 anos e meio com a Maria, você conseguiu um patrimônio, né? Construir um patrimônio. Daí você fala, não, quando tiver 2 anos e 9 meses, eu vou dar um pé na bunda da Maria, para eu não dividir nada com ela. Fica complicado, né? Agora, também a união estável, quem não quiser se casar no civil ou no religioso, né? Como funciona hoje? Eu quero morar junto com a Maria. Ótimo. Se eu não fizer um contrato escrito de união estável, é considerado que a nossa relação é de comunhão parcial de bens, como o casamento, como ir ao cartório e casar. Tá? Se eu posso fazer qualquer acordo com a Maria por escrito, e hoje em dia é bem aconselhável isso, né? Que você combine, porque o combinado não é caro, né? E aí a relação fica transparente, fica clara, né? Eu acho bem importante a pessoa, e às vezes é gozado, hoje em dia com esse medo com relação a bens, né? Quem tem muito medo com relação a isso, às vezes você orienta até a fazer um contrato dizendo que aquilo é um simples namoro ou amizade, e que não é um casamento. Mas, enfim, olha só a importância material, né? Mas é isso, né? Ou seja, quem não tiver uma situação
oficializada de união estável também tem direito. Tá? Perfeito. Mas, por exemplo, vamos pegar. Vou morar junto com a Maria, eu tinha um carro. E daí eu resolvi trocar o carro. Este carro que eu troquei estando morando com a Maria já é dos dois. Não, isso serve para casamento ou união estável, o que for. Se você tem um item específico do Código Civil, quando fala do que entra na comunhão de bens, se eu tinha uma casa, um carro, e eu vender, e com aquele dinheiro comprar, que eu tinha antes da minha união, eu comprar um outro bem que sucede àquele, continua pertencendo só a mim, porque não foi com dinheiro que eu produzi enquanto casado, ou enquanto em união estável. Perfeito, perfeito. Ah, tem outra pergunta aqui que eu já vi muita briga disso, também do José. Filhos são obrigados a ajudar financeiramente? Outros familiares têm obrigação com um membro idoso da família? Né? Ou seja, né? Esta coisa, né, que eu já vi até gente processando para obter pensão de sogro, né? Na caso de separação, né? Até que ponto a gente é obrigado, um irmão é obrigado a ajudar outro irmão se entrar na justiça? Como é que isso funciona? Então, vamos lá. Sim, né? Se a gente for... Eu até separei aqui uns artigos que eu quero ler, tá? Sobre alimentos no Código Civil. Tá, vamos lá. Artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Parágrafo 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Parágrafo 2º. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Tá? Artigo 1695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Daí vem respondendo a pergunta. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta dos outros. Na falta de ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e faltando estes aos irmãos, assim germanos como unilaterais. E por aí vai. Ou seja, sim, os parentes devem alimentos. Daí tem os detalhes de cada situação. E o Estado... Os pais podem pedir pensão a um filho que está em melhor condição. Sem dúvida. Sim. E o filho tem obrigação, né? Inclusive moral, né? No meu ponto de vista, né? Que às vezes cada caso é um caso, né? Você pode ter tido um pai ausente a vida inteira. Essa coisa da relação pai-filho, né? Que é uma coisa tão complexa que a gente sabe bem nas nossas atividades e tal. E é muito comum num Brasilzão que nem o nosso, você vê aquele pai que sumiu quando você era criança e que ele volta aos 80 anos doente e muitas vezes é recebido com tapete vermelho, né? A história do emocional e do... E às vezes não, se você, pelo contrário, tem um filho que te abandona, sim, você pode pretender desse filho. Como está aqui na lei, você pode pretender de um irmão.
tem uma especificidade que se você estiver naquela situação por culpa sua, você é jovem, você não trabalha, tal, você pode até obrigar um irmão a te fazer o mínimo, mas não além desse mínimo, né? Agora, todas essas regras de alimento, gente, tem por base não só o emocional, o moral, como também tem por base aquilo que a gente conversou na semana passada sobre as células das sociedades e o interesse do Estado também, não só na proteção da família, como na proteção do próprio Estado. Tipo, se você obriga outras pessoas a cuidar, você desonera o Estado. Porque senão aquela pessoa em situação de penumbra, ela pode sobrar para o Estado ter que arcar com ela. Né? Gente, eu vou pedir um segundo, eu preciso abrir a porta para a cachorra que está chorando. Só um segundinho. Gente, é surpreendente, né, padre? Como essa lei, né? Um pai pedir na justiça pensão para um filho, né? Desculpem. Eu estava comentando aqui, né? Um pai ter que entrar na justiça para pedir pensão para um filho, quando seria natural um filho ajudar o pai, né? Claro. É triste, né? Tem a ver com as histórias do padre Glênio. Ele ouviu tanto a vida, né? Tem esse abandono. Como, na verdade, com criança também, né? Às vezes até você consegue uma pensão. Mas, assim, é muito interessante, em casos de separação, você convencer, às vezes, o cônjuge, que por mais que ele tenha brigado com o outro e tal, para o filho, não só o dinheiro do outro é importante no auxílio, mas a convivência, né? Essa questão, o direito à visita, na minha opinião, é um dever a visita, né? É um direito-dever, porque você está mexendo com a estrutura psíquica daquela criança. Né? Agora, eu já vi brigas, não sei se foi para frente, mas estavam querendo registrar o direito à guarda compartilhada do cachorro. Né? A justiça vai dar ouvido para isso, né? Quer dizer, quero que o cachorro fique metade da semana comigo. Né? Eu acredito que num acordo das partes até pode estar isso. Pode estar. Gente, eu acho que cumprimos as perguntas da semana passada, né? Tinha alguns comentários do Clóvis, né, que era a respeito do cônjuge ser herdeiro, você já falou disso hoje, né? E ele fala dessa coisa, que você tem um perfil conciliador, mediador, né? E que muitas vezes você está lidando com um casal que não quer conciliação, né? Tem questões emocionais, de vingança, de amor ferido. Imagino que a situação de você como advogado... Mas daí é difícil, quando eles estão nesse grau de briga, é difícil eles contratarem um mesmo advogado, né? Daí eles contratam advogados diferentes para fortalecer a briga, né? Aquilo, né, a gente vê também na psicanálise, você só pode ir até onde você pode ir, né? Você não consegue ter controle sobre a vida alheia, né? Agora, como, assim, você até pode ser advogado das duas partes, muitas vezes isso não convém, porque você não sabe como que aquilo vai funcionar depois. Então, digamos que eles estejam bem e com um acordo de alimento de filho, de guarda. Deu 4 meses, um deixa de pagar, deixa de aparecer na visita, tal, e daí aquela cliente sua vai ter que buscar um novo advogado, porque você não pode advogar contra a outra parte, né? Então, o correto é sempre cada um ter o seu advogado mesmo, né? Tipo assim, eu acho que é o ideal, mesmo em separações que a gente chama de consensuais, né? Pedro, poucas pessoas, estamos falando com uma comunidade, alguns teriam condições, que não tem condição de contratar um advogado, né?
qual é a instrução, assim, em caso de litígios, de pensões, de direitos sobre filhos, e a pessoa não tem dinheiro para pagar um advogado? Como fazer para caminhar nisso? Apesar da justiça ter ainda um acesso restrito, né, e a gente tem um problema enorme com isso em todas as áreas, né, se a gente, por pensar até no direito penal, né, as prisões que a gente tem, que são uma afronta aos direitos humanos e tal, mas, assim, você tem direito a um advogado público, assistência judiciária. Salvo engano, se você ganha até 3 salários mínimos, se a renda é até 3 salários mínimos, você tem direito a essa assessoria gratuita. Cada município tem o seu grupo de advogados, ou são advogados, procuradores, que prestaram concurso e ganham do Estado exatamente para fazer essa assistência judiciária. Acho uma profissão maravilhosa e tem muita gente muito competente. Como, às vezes, como não tem, às vezes o Poder Judiciário faz convênio com a OAB e você tem os advogados que se inscrevem como advogados ativos, e daí eles recebem, sei lá, um valor por ação, que assuma para agir gratuitamente para a população necessitada. Uhum. Tá. Mas isso, assim, procura onde? Porque teve uma época que se falava muito de procurar as faculdades de direito que teriam os estagiários que poderiam ajudar os estudantes, com supervisão de professores. Mas, sei lá, um casal que quer adoção. Aliás, adoção a gente pode fazer semana que vem, a gente tem um convidado para semana que vem, a gente deixa adoção, né? Mas, sei lá, estão se separando, querem fazer um acordo pré-nupcial, querem fazer, né, um contrato de união estável, não sabem como fazer. Aonde que procura isso? Procura no juiz? Eu acho que ainda nas faculdades de direito é possível para esse tipo de coisa, contrato e tal. A assistência judiciária, via de regra, só vai te ajudar em litígio, em ação judicial, né? Eu acho que ela não tem ainda uma abrangência para resolver assuntos de dia a dia, né? E a assistência judiciária tem a Procuradoria do Estado, né, que daí dividiu e fez a parte de assistência. Aqui em São Paulo, acho que fica até hoje na Avenida Liberdade, ali no início, perto do Fórum João Mendes, né? Tem os dias de atendimento, começa às 7 horas da manhã, e daí você passa por uma espécie de triagem, né? E para ser atendido gratuitamente naquela sua questão. Tem uma situação que eu queria falar, Marcelo. Atrás da Catedral da Sé tem um prédio enorme que seria o fórum, né, o João Mendes, e chegando ali atrás da Catedral da Sé, procura por onde? Eu acho que a gente teria que procurar aqui no Google assistência judiciária em São Paulo, e daí vai ter o endereço exato. Então, tá? procura no Google assistência judiciária, legal. Agora, uma coisa que eu me lembrei que eu acho importante falar, essa coisa, porque a gente, de fato, muitas vezes a pessoa não, fica sem advogado, né? Porque às vezes ela não se encaixa também nessa limitação para ter um advogado gratuito, e às vezes o valor que ela teria condição de pagar, ela não acha um profissional competente que consiga trabalhar por aquele valor, né? E é um problema em países como o nosso mesmo, né? Porque às vezes você perde direitos. Uma coisa que é importante para problemas de dia a dia os juizados de pequenas causas, tá? Os juizados de pequenas causas, até o valor X, eu posso estar errado, mas acho que eram 20 salários mínimos, você tem direito a ir lá no balcão e fazer a sua reclamação, e entrar com uma ação
e a ação correr sem advogado, só com os apoiadores do próprio local. Então, por exemplo, você compra uma geladeira na Casas Bahia, sei lá, e a geladeira não chega, ou chega quebrada e você tenta resolver numa boa e não consegue, você tem esse canal, pelo menos para tentar a devolução do seu dinheiro. E, às vezes, se é o caso, ainda se acrescenta dano moral, né? Porque tem situações que cabe também um acréscimo nesse teu problema. Mas advogado de pequenas causas, isto funciona, também tem que procurar no Google, advogado de pequenas causas. Juizado de pequenas causas. São regionais, tá, Marcelo? Em São Paulo tem um monte. Na Vila Mariana, tem o da Liberdade, tem... Daí você tem que ir dependendo do teu endereço. Tá? Bom. Juizado de pequenas causas, eu estou pesquisando aqui, né? Parece que aqui na região, nossa, tem bastante, né? Mas a gente tem Fórum de Pequenas Causas. Olha, Na região de Santo Amaro, né? Acho que para a nossa comunidade aqui, mais próximo é a região de Santo Amaro mesmo. Né? Até tem uma outra coisa, era até, eu não sei se, parece que depois reduziram o valor, mas antes era até 20 salários mínimos sem advogado e até 40 salários mínimos com advogado. Por quê? Porque o rito do juizado de pequenas causas é mais rápido, é mais ágil, porque você imagina a justiça hoje, que leva anos e é tudo um problema, e a quantidade de recurso, então você tem esse juizado tentando também buscar agilidade em questões menores. Tem um problema com o vizinho, com o muro que ele está construindo em cima do teu terreno. Sei lá, qualquer coisa, você tem um acesso mais rápido com o juizado de pequenas causas. E, às vezes, assim, né, às vezes você tem um problema que é uma dor de cabeça gigante, né? E financeiramente não tem, mas é até desproporcional o valor envolvido e a chateação que você tem. Chateação. Né? Muitas vezes, o de pequenas causas eu sei que tem isso, ajuda nesses conflitos que a gente imagina, mas eles intermediam e propõem acordo. Tem conciliador, inclusive, né? No pequenas causas, né? É muito legal. Né? Então, quem está assistindo, estas coisas existe a possibilidade de advogados que vão atuar, e aí a gente procura lá perto do fórum, né? E tem os tribunais de pequenas causas, onde resolve essas coisas pequenas. Você deu exemplo, né? Mexeu no terreno, né? Essas coisas. Comprou uma geladeira, né? O produto veio com defeito e a loja te mandou plantar coquinho, né? Essas coisas. É isso que tem acontecido de gente comprar coisa na internet e não receber, né? E daí não pode fazer nada, tem que abrir uma causa enorme. Eu ia falar justamente, o Francisco escreveu aí. Semana passada tinha um monte de pergunta. Nós já pagamos a nossa dívida, estamos disponíveis para as novas perguntas. Né? Me diz uma coisa, quando você tem questões, né? Eu acho que tem questões muito difíceis de família. Né? Por exemplo, você falou, brigas entre irmãos, sei lá, né? Aquela coisa de que, sei lá, um filho, por exemplo, que está mexendo com droga, né? É muito difícil. Né? O que um pai e uma mãe pode fazer? Ele não quer se tratar, não quer ser internado, acha que está certo. Né? A turma que ele está andando é uma turma que está errada. Qual é o limite de pai e mãe nessa história? É desesperador, né?
nossa, é bem desesperador, né? E às vezes a gente tem situações que a gente se vê mesmo sem ter para onde correr, né? Mas eu acho que sempre a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, ver os órgãos que você pode se valer para proteção sua e do seu filho. Em que sentido? Proteção de física mesmo, né? Então, eu acho que, de novo, CREAS, né, o Conselho Tutelar, daí, se for o caso, você tem que ir à polícia, né? Por mais difícil que seja você lidar com isso com o filho, às vezes é até uma forma de protegê-lo, porque você vai dar uma interrompida naquilo, né? Ouvir as pessoas. Você tem uma obrigação legal para com seu filho, né, menor, né, sob sua responsabilidade, mas até onde você pode segurar essa onda sozinho, né? Às vezes a coisa fica descontrolada, porque a pessoa está descontrolada, né? E daí você tem que ver qual é o seu limite, inclusive quais são os riscos que você está correndo, né? Para tentar se defender, né? Você tem uma coisa até de instinto de proteção à própria vida, né? Perfeito. E, por exemplo, numa separação, sei lá, um dos pais ficou com a responsabilidade, com a tutela do menor, né? É tutela que chama, né? Guarda. Aguarda. Né? Ele é o único responsável, sei lá, né? Eu estou com a guarda do meu filho, daí a mãe fica isenta de responsabilidades, só eu sou responsável? Como é que funciona isso? Esse ponto, Marcelo, que você está falando, me dá até vontade de ampliar. Quando você faz um acordo de alimentos ou de guarda, a situação fática pode mudar. Aquilo não precisa ser para sempre, né? Tá. Se eu tivesse numa situação dessa, eu ia apresentar a questão para o juiz. Eu estou com o fulaninho, eu não estou dando conta do fulaninho, ele não tem mais condição de ficar só comigo, eu não sei o que fazer, e precisa chamar o pai a responsabilidade também, ou a mãe, e quem mais for, porque ele não está a situação saiu do controle, eu não tenho mais condição e eu preciso de ajuda. Com relação a alimentos, digamos que hoje eu tenho uma obrigação de pagar R$ 1.000 de alimentos, R$ 1.000 de alimentos, tá? Mudou a minha situação, eu fiquei desempregado, né? Eu vou pleitear para o juiz uma alteração nisso, né? Ele vai ser duro comigo, vai falar que alguma coisa eu tenho que me virar para conseguir arcar com meu filho, mas às vezes muda aquilo que eu li aqui num artigo, né? Sempre você vai avaliar a possibilidade de um e a necessidade do outro. Mudou as necessidades, sei lá, o menino estudava numa escola privada e o pai contribuía com X, mudou para uma escola pública, reduziu aquele valor, a situação mudou, o salário diminuiu por causa da Covid. Você vai, pelo menos, pedir para o juiz rever aquela situação, porque você não quer estar sujeito à prisão, né, por alimentos, que é a única prisão civil que você pode ter, você não quer ser mal falado ou mal visto, você quer apresentar a sua realidade naquele momento, e você tem essa possibilidade. Mas E quando eu você acho pedir para o juiz, não sou eu, cidadão, que posso pedir para o juiz. Eu daí tenho que entrar com o processo, tenho que ter um advogado, uma intermediação. Não é que eu vou pedir. exatamente. Você tem que entrar com uma revisional, né? Tá. É uma ação para rever aquela situação combinada, né? É mais ou menos isso. Padre, você está quietinho hoje, eu fico imaginando como é que está esse coração aí que fala de família, você é da pastoral familiar, você acredita
tanto nas coisas do amor, ficar assistindo essa discussão. Como é que está o coração aí? Microfone. Eu acho que tudo isso que o Pedro está trazendo para nós é uma forma de amar. Sim. Não é? Porque quando você dá limite ao ser humano, é uma forma de amá-lo. Quando você tenta resgatá-lo, né, desta vida sofrida que ele, ela, pequeno, grande, velho, o novo, está passando, é uma forma de amor. Eu acho que quando a lei ela é a favor do ser humano, é uma forma de amor. Ela não pode ser fria, nem cega, simplesmente. Ela tem que ser negociada, ela tem que ser vista, ela tem que ser encarada como uma forma de cuidar do ser humano. Então, para mim, é muito edificante escutar tudo isso, porque eu vejo tudo isso uma forma de amor. E o que eu vou falar aqui pode até parecer polêmico, mas é o meu ponto de vista. Eu gostaria que ficasse muito claro o ponto de vista do Glênio, tá? Às vezes, uma separação, ela salva uma vida, não é? Ou vidas, não é? Porque se de repente é uma relação abusiva, que as pessoas estão correndo risco de morte ou de ficarem ao léu, de não serem cuidadas, enfim, tantas coisas que nós vemos, às vezes ela salva uma vida. Ou da criança crescer num ambiente Sim, de desamor, de hostil, violento, abusivo, né? Então, para mim, meu coração está em paz, porque o que nós estamos escutando, o que eu pelo menos estou escutando, porque o Pedro é responsável por aquilo que ele fala, não por aquilo que eu escuto, né? O que eu escuto com as minhas próprias convicções e meus ouvidos, não, Pedro. Para mim, é uma forma realmente de cuidar da família. A gente não pode cuidar da família simplesmente só falando de um aspecto espiritual alienado, como se a pessoa ela vivesse no plano espiritual e vivesse no outro plano que é a realidade. Não, nós somos um todo. O sonho de Jesus é a integração do ser humano como um todo. O ser humano tem que estar integrado espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, substancialmente, materialmente, né? E principalmente na sociedade. Se não for assim, isso não é o reino de Deus. Então, eu estou gostando muito de ouvir. Estou quieto porque estou gostando muito de ouvir, estou aprendendo muito, porque com certeza vou usar isso nas minhas palestras, nas minhas conferências, nas minhas conversas com a pastoral familiar. Estou quieto porque é importante. O Marcelo está super bem aí fazendo as perguntas. Marcelo é pai de família, já passou por situações muito difíceis aí com relação a litígios, essas coisas, né? Então, Marcelo entende, e já mais vivido do que eu, né? Entende muito mais disso do que eu. E eu estou aprendendo como um bom aluno, sentado aqui na minha poltrona, ouvindo vocês. Legal. Mas essas coisas, né, padre, a gente entende, mas aprender é porque sempre tem o subjetivo, né? As pessoas estão além, né, do espiritual, além da lei, estão lidando com seus processos internos, né? Né? E quando são várias pessoas dentro de uma mesma casa, isso às vezes fica difícil, mas dá para com amor e compreendendo. Eu acho só que, desculpa cortar vocês, que me provocou para falar, vou falar agora. Eu acho que isso é forma de amar. As pessoas acham que forma de amar é passar a mão na cabeça. Nós temos muitos casos de pais e mães que passam a mão na cabeça dos seus filhos. Infelizmente, esses filhos vão ter que pagar um preço muito alto na vida. Muitas mulheres passam a mão na cabeça dos seus companheiros, elas pagam um preço muito alto. Muitos maridos passam a mão na cabeça da sua família e pagam um preço alto. Muitos pais passam a mão na cabeça dos filhos, acho que filho com 40 anos deve ser sustentado pelos pais, e eu até brinco, né? Eu falo assim, olha, se você vai fazer um puxadinho na sua casa para poder abrigar o seu filho que casou, ou enfim, vai dar um lugar para ele, faça bem feito, sabe por quê? Porque no final da sua vida é você que vai morar no puxadinho e ele vai morar na casa principal. Com certeza. Não é? Então, você já acha que tudo isso é amor. Não é amor, isso é desamor. Não é amor. Não faz gato de energia e continua você pagando sozinho a sua energia. Separa a conta de luz e deixa o cara ser responsável pela casa dele, né? Sim.
Deixa filho crescer, deixa filho pagar conta, deixa filho, sabe, assim, ensina o filho a fazer isso, ensina o filho a sair do ninho, não precisa ir embora de casa, mas ele precisa ter autonomia, ele precisa aprender a se cuidar, né, aprender a cuidar de si mesmo, a gente não sabe quanto tá aí, enfim, falando desse ponto, mas falando de outro ponto, a questão da família, a questão do casal, a questão dos filhos, então é muito importante a gente entender a partir do ponto de vista jurídico, ver que a lei, a gente tem que aprender isso. A lei, como Jesus dizia, a lei não está para escravizar o ser humano, mas para libertá-lo e dar a ele condições de vida. Perfeito. Né? Eu acho que isso é muito importante. A lei é direito, não é encheção de saco. Não é. E a lei é o único instrumento que separa o ser humano dos animais, né? A lei é um dos instrumentos que separa o ser humano dos animais, porque a lei iguala todo mundo. Falando do direito canônico, por exemplo, né? O direito canônico é assim, o princípio do direito canônico é, você é batizado, você está submetido ao direito canônico, não importa se você é o papa, se você é um bispo, se você é um padre, não importa, todos estão debaixo da lei para poder equalizar as situações e tornar as pessoas iguais. Então, a lei é para tornar todo mundo igual no bom sentido, ou seja, todo mundo tem direitos, mas todo mundo tem deveres. Eu acho muito importante ter essa noção. Mas eu tinha uma amiga que usava uma frase que eu adorava, né, em homenagem a ela: direito é uma coisa que, se a gente não usa, a gente esquece que tem. Eu acho que a questão principal é assim: direito é direito, use o seu direito, né? Brigue pelo seu direito. E como o padre falou, todos têm deveres consequentes, né? Sim. Eu acho que o padre Glênio falou uma coisa muito importante, né? Essa questão que a separação pode salvar uma vida, tal. Às vezes você vê situações muito tristes e o que eu acho que as pessoas que estão, de certa forma, aceitando assim uma situação de violência, né? Uma situação de abuso, tal, o impacto em criança que está assistindo, vendo, participando daquilo é brutal. Fora o risco de morte, como ele falou, você pode ter uma morte interna, né? Você tem um impacto emocional que pode te desestruturar demais para a vida, né? E então tem toda essa questão. Daí também tem a ver com aquilo de fazer denúncia, por o caso anônima, tal. É muito, muito, muito comum a pessoa ter aquela sensação, muitas vezes, no caso, a mulher, que ela precisa passar por aquilo e aguentar aquilo tudo, porque ela não teria condição de se virar sozinha. Ela tem que saber que ela tem direito, que ela viveu maritalmente numa situação em que o acordo das partes era ele trabalhar e ela ficar em casa, ela tem direito a conseguir se reerguer, a ter uma pensão para se reerguer, né? São elementos muito importantes exatamente em busca do amor, né? Pedro, você está falando uma coisa que é muito importante, que as pessoas, principalmente quem é abusador, né, manipula isso, né? Manipula a lei cristã, a lei religiosa, a lei civil, a lei militar, a lei de Marte, para poder justificar o seu abuso, justificar a sua tortura e a sua crueldade. Então, às vezes, as pessoas usam a lei da igreja, dizendo que é a igreja que disse, que o padre que disse, que a igreja falou não sei o quê, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que isso é pecado, aquilo vai para o inferno. Enfim, estou falando de N situações vividas dentro da família, que às vezes as pessoas se utilizam para poder manipular, oprimir, matar, ser cruel, enfim, N coisas para exercer seu sadismo, né? O sadismo humano e até a sua psicopatia. Eu quero dizer à comunidade que está aqui presente, se você quiser saber alguma coisa sobre o que a igreja diz, sobre qualquer assunto familiar, sobre qualquer assunto
de casal, sobre qualquer assunto moral e sacramental, pergunte a um padre. Pergunte ao bispo, pergunte a alguém que é capaz de responder, mas não pergunte ao abusador, não deixe ninguém fazer a sua cabeça, porque para poder te manipular. Pergunte, procure alguém que, estou falando na questão religiosa, tá? Na questão civil, claro, um bom advogado. Ninguém tem procuração de Deus para falar em nome dele. Exatamente. Mas eu estou falando isso porque eu não posso abrir, que é foro interno, mas existem muitas situações que as pessoas nos procuram porque fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, e a pessoa fica escravizada em nome da fé, como se a fé fosse algo que escravizasse. E não é. Tá? Eu estou falando isso para... Eu não posso falar mais do que isso. Estou falando isso... Muito legal você trazer isso daí, né? Tem gente que fala em nome de Deus, né? Assim, que Deus vai te castigar, Deus vai fazer isso, porque você não vai... Você perdeu o reino dos céus, você e seus filhos vão ser castigados por isso. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou explicitar um caso aqui, ó. A pessoa está sofrendo, a pessoa está sendo abusada, a pessoa está sendo violentada, a pessoa está sendo massacrada dentro de casa. E aí a pessoa acha que ela não pode separar. Presta atenção, eu não sou a favor da separação, mas a pessoa acha que não pode separar porque Deus não pode comungar, porque não pode ir na missa, porque não pode rezar, porque a pessoa está em pecado mortal. Isso é mentira. Isso é mentira. Perfeito, perfeito. Eu fico pensando aqui em quem é esse Deus, né? Um Deus que queira que a pessoa viva sofrendo. Que Deus é esse, né? Uma vez também, há muitos anos atrás, eu fui ser padrinho, né, de uma criança, tal, e daí eu tive que participar do curso lá de batismo. Tal. E a pessoa que estava dando o curso era uma plateia de uns 30 adultos. Ela falava assim: porque vocês acham que Deus é bobo? Deus não é bobo, não. E eu achei boa graça nisso, e eu usei isso, até hoje eu uso às vezes, né, como brincadeira do tipo, você conseguiu fazer tal coisa? Ah, não tive tempo. Eu falo, você acha que Deus é bobo? Deus não é bobo, não. Né? Mas, enfim, só para dar um pouco de diversão no fim desses temas tão pesados, né? Tem perguntas aí, o pessoal tem umas duas perguntas. Um comentário, né? O Lucas está colocando aqui, né? É a Cris, eu acho. É? Eu acho que é a Cris, eu acho que é a mãe dele. Ah, é a mãe dele. Uma vez, fiz uso da Defensoria Pública. No início do processo, tinha um valor de salário. No decorrer, o meu salário subiu. Após muitas idas, fui informada que não poderia continuar com o processo. E daí ela complementa. Continuando isso, ainda acontece, pois acabei deixando para lá. Pois, se você tem dinheiro, contrata um bom advogado, pois depende dos órgãos públicos, é muito demorado. É uma loteria, né, gente? Acontece isso, sim, que ela está falando, né? Mas, às vezes, a pessoa consegue ser bem atendida e ter aí um suporte digno e tal, né? Depende das comarcas e tal. A região de Santo Amaro, como o padre Glênio falou outro dia, é uma região, até aqui a paróquia abarca, né, muito populosa, né? E eu acho que isso implica também numa maior dificuldade de atendimento dessa população, né, pelos órgãos todos da região. E é uma pena a gente ouvir isso e saber que é isso mesmo, que é verdadeiro esse depoimento, né? E a gente torce sempre para um aprimoramento, né? Às vezes o demorar, eu continuo achando que não tem que deixar para lá, não. Acho que a gente tem que ir atrás. E Pedro, tem coisas assim, o Francisco falou, né, o Padre Glênio falou, eu tive em situações dessa que eu morria de dó do juiz.
né? Porque o que tinha de causa, que ele tem que julgar e que não faz o menor sentido, de gente discutindo besteiras, né? Eu posso citar um caso de uma pessoa que foi retirar remédio na farmácia pública e a receita era de 50 miligramas e não tinha no depósito, né? E daí o farmacêutico entregou de 100 miligramas e falou: toma meio comprimido, né? E o cara entrou na justiça porque ele queria o de 50 miligramas e não era, ele não aceitava partir. É uma loucura, né? Isso é um processo, isso toma dias de trabalho de um juiz, de não sei o quê, de arquivista, que tem muita gente que entra com processo sem sentido, né? Burros. É prejudicial para todo mundo, inclusive para essa pessoa. A sociedade toda, né? Gente, Pedro, 3 horas respondendo perguntas sobre direito de família. Você está exausto já? Foi ótimo. Eu gostei muito da experiência e eu espero ter ajudado um pouco aí a comunidade, pelo menos na reflexão, né, desses temas todos, né? Eu queria só agradecer de terem me convidado e de ter participado aqui. Muito obrigado. Bom, você sabe que a gente continua te explorando bastante. Você ajuda muito no projeto, né? Não só como psicanalista, como às vezes quando a gente tem dúvidas internas, né? Você tem se disposto a ajudar, a estar com a gente aqui. A gente tem gratidão, obrigado. Eu, particularmente, acho que solucionou muitas dúvidas, ajudou as pessoas. Muito. E acho que mais do que pensar na questão da justiça, eu acho que a reflexão que a gente fez nesses 2 dias foi que as pessoas não se esqueçam que têm direito e que elas têm possibilidades legais. Não não desista antes de brigar, né? Não sei, queria ouvir o parecer das pessoas que estão ouvindo, né? O Guenca, que é um colaborador da gente, ele faz acho que é um comentário, né? Como é que o processo pode ser mais instrutivo, educativo, para a gente ver pessoas que se casam e separam mais de 2 vezes ao longo da vida? Vem a velha pergunta, Guenca, que bom ter você com a gente aqui. Eu, às vezes, fico perguntando se as pessoas se casaram, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas precisam ser preparadas, porque casar implica em abrir mão da solteirice, em ser capaz de conviver, em ser capaz de aprender com o outro. E a gente vê que muitas vezes as pessoas acham que casar é promover uma festa, uma balada legal, né? E depois vai continuar sendo indivíduo e não um casal, né? Antes até de ser família, né? O que ele aponta aí, né, tem a ver com comprometimento, né? E é uma questão, acho que dá um outro bate-papo filosófico também sobre comprometimento, ética no mundo de hoje, né? As relações de todo tipo, até profissionais e tal, você não, muitas vezes não vê a pessoa efetivamente engajada, né? E tem o exemplo também que vem de cima, né, dos governantes e tal, essa questão ética eu acho gravíssima, né? O mundo hoje está muito complicado. Gente, temos alguns comentários aqui, né? Ô, Eliana, que bom ser sempre a sua companhia, né? Muito ótimo, Pedro, parabéns, né? E a Eliana, Padre Marcelo, Deus abençoe vocês por nos proporcionar momentos tão especiais. Que bom, Eliana. Obrigado pelo retorno. Alguma coisa que você quer dar como recado final, Pedro? Não, o meu recado final é para você, Marcelo, e para o Padre Glênio, é que vocês podem contar comigo, né, no que eu puder ajudar. Para mim é uma honra mesmo estar contribuindo com esse trabalho tão bacana e com essa comunidade tão especial e tão lutadora, né?
Tá bom? Perfeito. Obrigado. Só contando ao pessoal que está aí, né? Ontem à noite eu dei a notícia, mas repeti a gente começar a pensar entre as coisas que o projeto tem feito. Ontem nós renovamos o nosso acordo com o Mackenzie, foi uma parceria legal do ano passado, né? E é interessante, né, que a Mackenzie, ela qual é a religião deles? Eu acho que eles são metodistas, eu acho. Metodistas. E nos procuraram e fizeram a parceria. O ano passado a gente teve 2 grupos de orientação profissional e vocacional para jovens, que foi muito produtiva, e eles vão refazer este ano. Nós temos 4 terapeutas que vão estar em 2 grupos trabalhando com jovens, e o Mackenzie ofereceu um curso de formação em técnicas de vendas, né? Que então as pessoas que estão desempregadas ou que trabalham com vendas ou que querem enriquecer o seu currículo podem fazer o curso e podem depois das suas frequências todas, receber um diploma certificado pelo Mackenzie, que é uma das universidades de ponta. Então, é muito legal para as pessoas que querem engrossar seu currículo, ter mais um referencial, mais uma oportunidade de emprego, né? Então, são notícias boas que a gente pode ir contando para as pessoas. Eu acho que comunidade é isso, né? A gente criando oportunidades e oferecendo e ajudando nisso. Obrigado, Pedro. Obrigado pela companhia. Muito obrigado. E, padre, você encerra. Obrigado. Obrigado, Pedro, mais uma vez, a companhia sua super agradável. Obrigado à comunidade que ficou reunida conosco aí, né? Quero lembrar só um aviso, amanhã nós temos a nossa assembleia paroquial, que vai ser aberta, claro, para todo mundo, que vai ser transmitida pelo YouTube, pelo Facebook da paróquia. Quem quiser participar, pode participar. O tema vai ser o Ano de São José. Vamos começar aí com missa, depois temos uma adoração santíssima, depois temos 2 palestras. Esse é um momento assim de abertura. Já que a gente não pode fazer isso pessoalmente, eu tenho evitado fazer aglomeração e fazer reuniões de grupos muito, muito grandes, né? Então, eu e a Pascona, nossa pastoral da comunicação, decidimos fazer isso online. Estão todos convidados. Eu quero dar uma bênção especial e agradecer à comunidade pela celebração dos meus 15 anos de padre, que foram ontem, né? Foi muito emocionante. Fiquei muito feliz pelos presentes amorosos, afetivos que vocês me deram, como as mensagens, como os parabéns e a presença na missa, a presença, né? Tanto a presença efetiva, como a presença pelos canais do YouTube e aí do Facebook, tá bom? O Clóvis disse que a Mackenzie é presbiteriana. Presbiteriana. Obrigado, achei que era metodista, mas é presbiteriana. Presbiteriana, que eu tinha, mas não tinha certeza. Então, eu vou dar a bênção aí a todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos, um grande beijo, boa noite, durmam com Deus. Amanhã a gente se vê na Assembleia. Obrigado, Guenca. Um grande beijo para você e para sua família, viu, Guenca? Para você e para a comunidade aí. Tchau. Tchau, tchau.